Ok, meninas, gravação iniciada, tá? Então, as nossas últimas aulas foram todas voltadas para a temática da drenagem linfática, sobretudo a drenagem linfática facial, e agora, a partir de agora, a gente vai falar sobre os métodos em si, tá? Quais são os métodos utilizados para a realização da drenagem? Existem alguns métodos, mas na aula de hoje a gente vai falar de dois, são considerados os dois métodos principais. Eu vou citar um outro método nessa aula, mas a gente vai focar nesses dois métodos que eu vou falar para vocês, tá? Mas é importante vocês saberem que existem mais métodos, mas os métodos com maior força de aplicabilidade são esses dois que a gente vai conhecer na aula de hoje, certo? Então, vamos lá. Então, quais são esses dois métodos? Esses métodos mais conhecidos, os métodos mais falados, eles se chamam método Volder e Leduc. São métodos que levam consigo os nomes dos seus criadores, tá? Então, esses dois métodos, eles vão se basear única e exclusivamente na histologia, na fisiologia e no funcionamento do sistema linfático. A gente aprendeu sobre o sistema linfático, como eles funcionam, como essa linfa é drenada, como ela é carreada, como esse vaso linfático é dividido. A gente viu que existem linfângios, que esses linfângios ajudam no movimento da linfa, no impulsionamento da linfa, tá? E esses dois métodos, tanto o Voder como o Leduc, eles vão se basear nisso, nessas características histológicas, fisiológicas e no funcionamento do sistema linfático. Então, esses métodos, eles buscam respeitar a velocidade de contração do linfângio, promovendo o aumento do carregamento da linfa para dentro da circulação. Então, são características semelhantes dos dois métodos, ambos vão se basear no sistema linfático. No momento de aplicar um desses dois métodos, vocês precisam entender que deve haver um respeito ao sistema linfático, tanto a histologia, como ao seu funcionamento, a sua fisiologia, tá? Então, aí a imagem de um linfângio, para a gente sempre lembrar a importância dele dentro da condução linfática, assim como a importância da velocidade com que isso acontece, do direcionamento com que isso acontece, certo? Então, é importante, quando a gente pensa nesses métodos, a gente também imaginar que vão haver indicações e contraindicações para a aplicação deles. Então, a gente precisa saber indicar e contraindicar esses métodos, né? E é importante, eu quero que vocês entendam isso aqui, não existe uma diferença de indicação e contraindicação. Para o método Godet é indicado isso, para o método Leduc é indicado isso, não existe, tá? Não há modificação para ambos. Existem os mesmos cuidados devem ser tomados no que se refere às indicações e contraindicações, tanto para um método quanto para o outro, tanto para o Godet quanto para o Leduc, tá? O que vai modificar um método do outro é, na verdade, o seu manuseio, a sua aplicabilidade, a sua forma de aplicação. Mas indicação e contraindicação são as mesmas, tanto para um quanto para o outro, certo? Então, aqui, meus amores, os dois, Volder e Leduc, tá? Então, Volder, na verdade, ele é considerado o pai da drenagem linfática. Eu já falei isso aqui para vocês, não sei se vocês lembram, tá? Ele é considerado o pai da drenagem linfática, o criador da drenagem linfática. Ele começou tudo isso anos atrás, quando ele desenvolveu a técnica pensando em pacientes com sinusite,
que apresentavam edema na face. E aí ele começou a fazer movimentos de drenagem, e daí surgiu a drenagem linfática, tá? Ele iniciou lá suas pesquisas com esses pacientes de sinusite. Ele observou o aumento dos gânglios e começou a desenvolver essa massagem para ajudar esses pacientes, né? Melhorando a drenagem da linfa e diminuindo, por consequência, esse edema, tá? Ele observou que a massagem diminuía o tamanho dos gânglios e favorecia muito esse processo de redução do edema e de outros acometimentos associados a isso, certo? Então, tudo começou muito no rosto, né? Voltaire começou tudo isso muito no rosto. E daí veio Leduc. Leduc, na verdade, foi aluno de Voltaire. Ele aprendeu a técnica com Voltaire. Ele aprendeu o método Voltaire, né? E, na verdade, ele aprendeu isso quando ainda não existia uma base científica que fundamentasse a técnica. Hoje já existe, tá? E aí ele foi investigando melhor o assunto, e ele foi investigando, foi aprimorando as coisas, e ele criou o seu próprio método, tá? Seguindo alguns princípios de Voltaire, ele criou o método dele, seguindo alguns princípios que ele aprendeu com Voltaire, porém ele modificou alguns manuseios para que houvessem mais efeitos, para que o seu método tivesse mais efeitos, né? Ele tentou aprimorar, na verdade, o método que ele aprendeu, ele tentou trazer um método melhor, e ele tentou ampliar a aplicabilidade do método para o corpo inteiro, tá? Então, foi mais ou menos assim que surgiram os métodos Voltaire e Leduc. Então, vamos começar a falar sobre cada um, de forma separada, tá? Então, o método Voltaire, que foi criado pelo pai da drenagem linfática, é um método que traz manobras suaves, com movimentos circulares, e pressão repetitiva, de forma que vai haver um toque no tecido e soltar. Vai haver um toque e soltar, um toque e soltar, sem perder o contato, tá? Vai haver um toque, e aí vai, ó. Se vocês estão percebendo a descrição do movimento da minha mão para cima, tá? Ó. Eu não estou tirando a minha mão e voltando. Minha mão continua em contato. Minha mão continua em contato, tá? Ó, uma pressão e sobe. De forma suave e discreta, certo? Mais ou menos assim, tá? Toca e solta o tecido, mas o contato com esse tecido continua, certo? Sem realizar manobra de deslizamento, ou seja, sem fazer isso, tá? Pressão e avante, pressão e avante, pressão e avante, certo? Então, nessa técnica, nós vamos ter dois procedimentos básicos. A manobra de evacuação dos gânglios e a manobra de captação. Meninas, me deem só um minutinho mesmo.
Voltei. Tá, então vamos lá. No Volder, no método Volder, a gente viu, né? Acabei de falar para vocês, que a gente vai ter uma pressão, certo? Sem perder o toque. E nessa técnica, nós vamos ter dois procedimentos básicos. Um procedimento básico é a manobra de evacuação dos gânglios, e o outro procedimento é a manobra de captação, tá? Na manobra de evacuação dos gânglios, a gente vai ter movimentos circulares nos linfonodos com uma pressão leve. Na manobra de captação, a gente vai ter movimentos combinados entre dedos e polegares, tá? Dedos e polegares. Certo? Gânglios, a gente esvazia os gânglios antes. Linfonodos axilares, tá? Movimentos circulares, manobra de evacuação dos gânglios, ó. Se vocês conseguem ver a suavidade. Tá? A suavidade do movimento, tá? E captação são movimentos combinados entre polegar e dedos, certo? E por aí vai, tá bem? Então, vamos lá. No método Volder, assim como no Leduc também, são coisas incomuns, não há dor, tá? Nada deve provocar dor, certo? Se o paciente, o cliente, refere dor, tem alguma coisa errada, certo? O sentido da drenagem vai seguir o sentido do fluxo linfático, porque o objetivo é ajudar o sistema linfático a drenar, filtrar, né, e devolver essa linfa para o local ideal, tá? E tudo se inicia distalmente no segmento a ser drenado, no método Volder, tá? A evacuação dos gânglios é realizada através de uma compressão sobre o linfonodo e em seguida de um estiramento do tecido no sentido proximal do corpo para que o recolhimento da linfa possa ser direcionado, ou seja, linfonodo axilar que eu falei para vocês, tá? Eu vou comprimir e soltar. Posso fazer esses movimentos circulares também, certo? E depois disso, eu vou manter um estiramento nessa região para liberar essa região que eu acabei de descomprimir. E aí, fazer a drenagem da maneira ideal, certo? Existem 4 movimentos, quando a gente fala do método Volder. 4 movimentos são descritos no método Volder, tá? E eu vou falar para vocês aqui esses 4 agora. Então, são 4 movimentos como manobra de captação, certo? A gente viu, ó, voltando aqui, manobra de evacuação dos gânglios, que é essa que eu falei para vocês. A gente tem gânglios aqui também, aqui, né? Ó, para drenagem facial, a gente evacua muito esses gânglios aqui, tá? Essa região cervical, inframandibular, certo? Então, da forma que eu falei para vocês, ó. Comprime, movimento circular. Comprime, movimento circular. Nada forte, nem nada, não. É suave, tá? Comprime, ó. Com a pontinha dos dedos, certo? Evacuação dos gânglios. Para a manobra de captação, a gente vai aprender agora 4 métodos. Dentro do método Volder, 4 métodos para a manobra de captação. A manobra de captação é, ó, levar a linfa, ajudar a linfa, no sentido da linfa, certo? Então, existem movimentos estacionários, círculos estacionários, existe a técnica de bombeamento, existe a técnica de mobilização, existe a técnica rotatória. 4, tá? Todos os movimentos são adotados ao local do corpo e à condução patológica do cliente.
Esses movimentos costumam ser repetitivos de 5 a 7 vezes em cada local, tá? Então, a gente vai adaptar esses movimentos, esse método, essa manobra ao local que precisa ser drenado. E a gente vai repetir de 5 a 7 vezes em cada local, tá? Sempre no sentido do sistema linfático, sempre no sentido da condução da linfa. Vamos começar falando dos círculos estacionários. São movimentos circulares realizados na face, no pescoço e nos linfonodos de forma contínua. A pressão deve ser realizada apenas na metade do movimento circular e a outra metade realiza-se apenas o contato com o tecido sem pressão alguma. Ou seja, vejam aqui, é uma forma que vocês possam visualizar. Ó, solta. Meio círculo, solta. Pressão, meio círculo, solta, ó. E por aí vai, ó. Certo? Círculos estacionários. Eu vou fazer círculo no movimento inteiro, mas eu só vou fazer pressão na metade do movimento, certo? Então, vamos lá, vamos repetir aqui. São movimentos circulares realizados na face, no pescoço e nos linfonodos de forma contínua. Movimentos circulares de forma contínua, tá? A pressão deve ser realizada apenas na metade do movimento circular. E a outra metade vai haver apenas o contato com o tecido sem pressão, certo? Sem pressão alguma. Então, círculos estacionários. Técnicas de bombeamento. São movimentos de pressões leves, realizados através da mobilidade do punho, em que estende, encaminhando a linfa no sentido do fluxo linfático. Esse movimento pode ser feito com uma mão ou ambas, dependendo da região tratada. Nessa imagem aí tem ambas, tá vendo? Ó. Para vocês. Flexão do punho. Certo? Ó. Punho, o movimento é no punho, tá? Certo? Pode ser feito com as duas mãos. Ou com uma mão só. Dependendo do local onde a drenagem esteja sendo realizada, tá? Técnica de mobilização. A técnica de mobilização é realizada exatamente como a técnica de bombeamento. Porém, o terapeuta deverá associar um breve deslizamento das mãos com o tecido, alternando-as. A gente pode fazer... Aqui a gente só faz um movimento de flexão de punho. Nesse outro, a gente pode fazer um deslizamento ou associado a esse movimento ou o próprio deslizamento. A gente pode associar uma mão com a outra, tá? Certo? Alternar as mãos, ou fazer as duas juntas, ou alternar elas, tá? Técnica rotatória. Só deve ser realizada em superfícies planas, ou seja, nas costas, nos membros até, né? Deve-se unir todos os dedos, e inicialmente a parte anteromedial, ó. Anteromedial. Tá? Ó. Da mão, a parte anteromedial toca a pele, certo? Como tá na primeira imagem ali, ó. Tá? Em seguida, roda-se a mão, fazendo com que todos os dedos toquem o tecido,
Deslocando o movimento para a parte anterolateral. Certo? Anterolateral da mão. Os movimentos são ascendentes, realizados no sentido distal para proximal, com uma pressão suave e ritmo constante. Então, observe na primeira imagem, o posicionamento da mão é esse. Conseguem ver? Na segunda imagem, o posicionamento da mão é esse. Não é isso que está ali? Na primeira imagem, o posicionamento é esse. Na segunda imagem, o posicionamento é esse. Certo? Então, primeiro, anteromedial, tá? Como tá ali. E depois, anterolateral. Certo? Técnica rotatória, tá? Então, eu vou utilizar ali desse jeito que eu tô mostrando para vocês e que as imagens também estão mostrando ali. E aí, a gente começa a falar um pouquinho sobre o método Leduc. Então, falei para vocês que Leduc é cria de Volder. Então, ele aprendeu com Volder, na drenagem linfática. Mas ele quis aprimorar a técnica. Ele quis trazer algo mais completo, digamos assim, tá? Então, levando em consideração a movimentação do sistema linfático, Leduc, ele não iniciava a sua massagem, a sua drenagem pelo pescoço, assim como o Volder fazia, descrevia. Pois ao criar a sua técnica, ao criar o método Leduc, ele acreditava que tal prática não iria surtir efeito para edemas em outros locais, edemas e outros problemas que estivessem em regiões mais distantes do pescoço. Por exemplo, a drenagem na perna, que está tão longe do pescoço. Então, ele não iniciava pelo pescoço. Ele começou a propor a desobstrução de outras localidades, como axila, região inguinal, região abdominal, peritoneal, para que fosse mais eficaz a conduta para essas outras regiões, tá? Então, ele não iniciava pela evacuação, desobstrução, na região do pescoço, certo? Então, a técnica no método Leduc, ela reabsorve edemas provenientes do corpo inteiro, não se limita a uma região apenas, tá? E até mesmo em alguns tipos de disfunções estéticas, tais como a celulite. Não é que o método Volder não faça isso, mas quando o método foi criado, ele propôs isso, tá? Para que vocês entendam. Então, são utilizados poucos movimentos combinados entre as mãos e os dedos, e mais movimentos de deslizamento, tá? Então, Leduc, ela se baseia mais no deslizamento, certo? Associados a bandagens e técnicas compressivas após a massagem. Ou seja, após a drenagem, o método Leduc sugere que uma bandagem, uma compressão, que pode ser com atadura, seja feita para manter aquilo que houve de ganho durante a drenagem, tá? Então, realiza a drenagem e depois faz a bandagem, o enfaixamento, certo? Para conter ali o edema. Compressão. No método Leduc, a gente vai ter também duas manobras. Uma manobra denominada absorção e a outra manobra denominada captação. A absorção, ela vai levar a linfa dos vasos para os linfonodos. E a captação possibilita que os vasos recebam o líquido do intestício, tá? Os movimentos, eles sempre vão ser realizados inicialmente na região proximal. Então, se eu quero drenar o braço, ainda que o edema esteja aqui no antebraço, eu começo a drenagem pelo braço.
Porque Leduc sugere que a gente vá drenando de proximal para distal para ir liberando o percurso, tá? Ele sugere que, se a gente começa pela região que está com edema, a gente vai acabar tendo um congestionamento, um engarrafamento, digamos assim, na área seguinte. Então, ele vai desobstruindo, ele vai liberando esse caminho, digamos assim, tá? Então, os movimentos, eles são sempre realizados... Opa! Inicialmente, na região proximal do segmento a ser drenado. Realiza-se movimentos circulares com os dedos e o polegar em regiões pequenas e na liberação dos linfonodos, assim como movimentos deslizantes de pressão suave em todo o corpo, tá? Gente, só mais um minutinho. Voltei, meninas. Tá. Então, é isso. Leduc sugere que a gente sempre comece do proximal para o distal. Então, a gente começa drenando a área mais próxima do membro e vai para a área mais distante, posteriormente, tá? Então, a gente vai realizar movimentos circulares com os dedos e o polegar em regiões pequenas e na liberação dos linfonodos, tá? Então, movimentos circulares em regiões pequenas e para liberar os linfonodos. Ele também sugere que seja liberado, que seja evacuados os linfonodos, para que esses linfonodos consigam absorver a linfa que vai ser drenada, certo? Assim como movimentos deslizantes e de pressão suave no restante do corpo, tá? Uma bomba aqui, misericórdia. Uma hora dessa da manhã, São João já passou, foi segunda e o povo tá soltando mesmo. Então, a pressão em bracelete vem do método Leduc, no qual envolvemos entre as duas mãos o segmento a ser drenado, tá?
Inicialmente, realizamos deslizamentos da região proximal, como eu falei para vocês, para os gânglios. Conforme a drenagem evoluir, descemos distalmente no segmento a ser drenado, encaminhando a linfa para a região proximal, ou seja, aqui o braço. Primeiro eu desobstruo os linfonodos axilares e aí eu começo drenando aqui, ó. Do próximo para os gânglios, né? Vou drenando aqui. À medida que eu vou drenando, que eu vou subindo aqui para a parte mais distal, eu vou dando sequência à linfa, ao segmento do sistema linfático, tá? Para o carreamento dessa linfa, certo? A evacuação dos gânglios, como eu falei para vocês, também vai ser realizada sempre no início da drenagem, no qual se realiza uma compressão gradativa sobre o linfonodo, tá? Uma compressão gradativa sobre o linfonodo, certo? Então, vai haver essa pressão gradativa sobre o linfonodo para promover a evacuação e depois segue-se a drenagem. Oi, meninas, mudei de lugar. Deixa eu explicar para vocês não ficarem perdidas nessas pausas que eu estou dando aqui. Eu não acordei muito bem. E acho que eu já falei aqui, eu tenho duas pequenas em casa. Quando a gente vai para a sala de aula para a faculdade, elas ficam em casa, mas quando a gente dá aula em casa, elas estão aqui com a gente. E aí eu não acordei muito bem, e elas acordaram, e existe uma demanda, né, delas em relação a mim. Mas já está tudo sob controle, eu troquei aqui de lugar, de ambiente, e agora a gente dá seguimento à aula sem maiores problemas, tá bom? Só para vocês entenderem e não ficar parecendo que eu tô toda hora pausando aqui o vídeo, enfim, certo? Agora vai, sem parar. Então, o que eu vinha falando para vocês? No Leduc também vai haver um esvaziamento, tá? Desses gânglios. Vai haver uma drenagem da linfa em direção a esses gânglios. E sempre do proximal para o distal, certo? Porque Leduc sugere que você precisa desobstruir o caminho por onde essa linfa vai percorrer, por onde essa linfa vai passar, tá? Não adianta eu drenar, se o edema tá aqui no antebraço, eu drenar e acabar obstruindo essa parte de cá. Então, a gente começa desobstruindo cá, para que o fluxo seja mais tranquilo e ocorra da melhor forma, certo? Então, diferenciando assim, a grosso modo, um do outro, Volder, em relação à Leduc, Volder não realiza movimentos deslizantes sobre o segmento drenado. Ele se detém em movimentos combinados. Um daqueles 4 movimentos que eu mostrei para vocês até faz algo que deslize, mas é associado com a compressão ali, tá? Ou entre os dedos e o polegar, realizando compressão e descompressão do tecido, tá? Compressão e descompressão. Volder, ele não traz um deslizamento, ele traz um movimento que tem um segmento, que tem uma direção, mas sempre com compressão. Certo? Realizando compressão e descompressão desse tecido, tá? Outra diferença é que ele se inicia na região external, realizando estimulação dos gânglios da região através de uma leve pressão associada ao movimento de expiração.
Então, ele geralmente, né, o método, as pessoas que aplicam solicitam que o cliente inspire e na expiração vai lá e desobstrui ali aqueles gânglios, tá? Já o Leduc, ele realiza a liberação dos gânglios e em seguida movimentos deslizantes. Certo? Sobre os tecidos, tais como a pressão em bracelete e os deslizamentos. Pressão em bracelete, lembra? A gente acaba circundando a perna inteira, o braço inteiro. Pressão em bracelete e deslizamentos, iniciando sempre na região proximal para a distal, tá? Do segmento. Outra diferença é que se inicia sempre na região dos membros inferiores. Leduc também associa bandagens compressivas ao final da terapia. Terminou a drenagem, Leduc sugere que faça a bandagem, o enfaixamento, para conter ali aquele edema que foi reduzido, certo? Vaudin não sugere isso, né? Leduc sim, então seria mais uma diferença. Eu trouxe um trechinho aqui do livro de vocês, do livro didático, que fala o seguinte: reflita. Não existe um melhor método de drenagem facial. Ambos desenvolvem uma função capaz de captar e carregar a linfa de volta ao sistema circulatório. Atualmente, os dois métodos são os mais conhecidos e utilizados nos consultórios. Tanto é que, quando você pergunta sobre a drenagem, é comum perguntar: você utiliza Vaudin ou Leduc? Porque são os métodos mais conhecidos e geralmente a pessoa utiliza um ou outro, ou às vezes tenta fazer a combinação dos dois, tá? Ambos têm manuseios baseados no funcionamento de quem? Do sistema linfático, vão estimular os gânglios para aprimorar a coleta da linfa e a movimentação no sistema do caminho linfático, sempre. Ambos. O local de início da técnica, assim como alguns manuseios, é diferente. Um vai começar mais nessa região de pescoço externo, o outro vai começar mais na região abdominal e de membros inferiores, como a gente viu, tá? Porém, esta não é uma diferença suficiente para avaliar se um é melhor que o outro. Não é suficiente dizer que um é mais eficaz do que o outro pela forma como cada um inicia o seu método, né, a sua técnica. Tanto o método Vaudin quanto o método Leduc são eficientes técnicas de drenagem linfática, tá? Existem outros métodos, como eu falei para vocês, alguns outros. Eu vou trazer um desses outros, alguma dessas outras técnicas para vocês, métodos, que é o método Godoy, tá? Existem outros métodos de drenagem linfática que acabaram se tornando conhecidos, porém não mais atuais. O Leduc e o Vaudin são métodos atuais, são métodos difundidos na literatura e na prática clínica. Esses outros ficaram um pouco, entre aspas, para trás, apesar de alguns especialistas, alguns profissionais utilizarem, tá? Então, um casal conhecido como casal Godoy lançou o seu método, a sua metodologia, lá em 1999, que consiste na utilização de roletes que seguem o sentido do fluxo linfático e mantém toda a sequência de drenagem linfática do método Vaudin. Pode utilizar também as mãos, tá? Utiliza-se também as mãos e realiza a coleta linfática no sentido dos vasos linfáticos, empregando uma leve pressão. Quando a gente fala em pressão, automaticamente a gente lembra de Vaudin. Pressão. Pressão. Quando a gente fala em deslizamento, a gente lembra de Leduc, tá? A estimulação dos linfonodos é realizada tanto no pescoço quanto na região tibiotársica, tá? Tibiotársica fica lá na região de calcanhar, tornozelo, certo? Para aumentar a captação do sistema linfático. Existem poucos estudos sobre essa técnica e algumas controvérsias sobre a sua aplicabilidade. É uma técnica, o método Godoy, ela é uma técnica que tem muito mais do método Vaudin do que do método Leduc.
apesar de evacuar, esvaziar tanto os gânglios da região de pescoço como da região tibiotássica. Ou seja, há uma compreensão de que deve haver liberação de outros linfonodos que não somente da região de pescoço externo, certo? Externo, pescoço, tá? Como eles sugerem esvaziamento dos gânglios tibiotássicos, na região do tornozelo. Eles vão utilizar pressão, tanto quanto o método Volder, e eles vão utilizar roletes também. Só que esses roletes, né, são roletes de forma tubular, que vão fazer uma pressão no membro, mas suave. Não é aquele rolete que a gente faz massagem. É um rolete que você vai fazer uma compressão com direcionamento, para ajudar esse sistema linfático a drenar essa linfa, certo? Janela. Pode ser mais. Em relação à aplicabilidade dos métodos, tá? No que se refere à aplicabilidade facial, visto a nossa disciplina se focar, né, ter o foco na face. Então, no que se refere à aplicabilidade facial, de ambos os métodos de drenagem linfática, não há uma diferença significativa, dada a proporção do segmento drenado, né? O rosto é uma área pequena, a gente consegue drenar num tempo menor, com mais, não vou dizer que empenho seja a palavra correta, mas a gente consegue uma dedicação quando a gente coloca o tempo a nosso favor. Porque, por exemplo, ao drenar uma perna, que é um segmento bem maior, a gente acaba precisando de mais tempo do que ao drenar o rosto. A gente pode até utilizar ao mesmo tempo, mas eu vou acabar, né, entre aspas, empenhando melhor quando eu faço isso no rosto, tá? No entanto, quando pensamos em regiões corporais de maior amplitude, é melhor utilizar o Leduc, porque ele propõe esvaziamento de linfonodos de outras áreas do corpo. Então, em relação ao rosto, tanto o Volder como o Leduc são eficientes, tá? Por conta da proporção da área. Quando eu vou falar de drenagem de outras áreas do corpo, a Leduc acaba sendo destacada, porque sugere, de fato, que desobstrua linfonodos de áreas distintas do corpo, favorecendo a captação dessa linfa, tá? Então, Leduc, com suas manobras deslizantes, as manobras deslizantes de Leduc, elas conseguem melhores resultados nas disfunções estéticas corporais, promovendo resultados clínicos eficientes. Volder, quando criou o seu método, ele dirigiu seu olhar para a cura de pessoas com sinusite, então foi tudo muito focado no rosto e no pescoço, tá? Já Leduc conseguiu ampliar a aplicabilidade da técnica através de movimentos mais amplos e deslizantes. Ele tinha um olhar mais voltado para diversas disfunções estéticas, para diversas disfunções no corpo, e não somente cabeça e pescoço, mas o corpo inteiro, braço, perna, costas, barriga, tá? Ele ampliou a coisa. Volder iniciou, criou, é o criador. Leduc ampliou, tá? Mas existem áreas no corpo que ambas as técnicas são eficientes e vão trazer resultados incríveis. Quando a gente fala da face, é importante a gente trazer as indicações, né? A aplicabilidade do método. Tanto o Volder quanto o Leduc, eles vão ser indicados e vão se dirigir a tratamentos pré- e pós-cirúrgicos faciais, como, por exemplo, a rinoplastia, o lift facial. Então, os dois métodos vão ser empregados no pré- e no pós-cirúrgico. Nos tratamentos de rejuvenescimento facial, a gente já viu que a drenagem linfática, ela vai ajudar a diminuir esse edema, carregar essa linfa, consequentemente vai melhorar a circulação local, vai melhorar a oxigenação, a nutrição, por aí vai. Tratamento de eliminação de edemas faciais e de cabeça, de qualquer origem, há também essa indicação, e a
para ambos os métodos. Disfunções da articulação temporomandibular. Essas disfunções podem ter edema associado, enfim, a drenagem pode ajudar. Tratamento de sinusite, que foi, inclusive, a patologia que ajudou na criação do método, né? Então, sinusite, enfim, há essa indicação também, essa aplicabilidade, e diversos tratamentos faciais. A drenagem é muito bem-vinda e pode ser aplicada para esses diversos tratamentos a nível de face, tá? E aí eu trouxe mais um trechinho do livro para vocês que fala o seguinte: mesmo sendo uma massagem aplicada à face, as contraindicações da drenagem linfática facial são as mesmas da drenagem linfática corporal, pois estamos realizando movimentos que aliviam a circulação do corpo e se dirigem aos gânglios linfáticos, também responsáveis pelo controle da imunidade. A face, por ser uma região pequena, quando comparada ao corpo, pode induzir a pensar que não precisamos ter este cuidado. Porém, neste caso, estaremos cometendo um erro que pode ser comprometedor para a saúde do nosso cliente. Quando realizamos a drenagem linfática facial, tanto pelo método Voder quanto pelo Leduc, estamos ativando gânglios linfáticos, estimulando-os com uma pressão. Se o organismo estiver tentando combater uma infecção, corremos risco neste momento de disseminar o agente infeccioso pelo corpo todo. Por isso que as contraindicações são as mesmas. Se houver infecção local, se houver algo desse sentido, a gente precisa repensar a nossa técnica, porque a gente pode acabar disseminando aquela infecção, certo? Então, pensando nisso, para que vocês assimilem, tá? Então, as contraindicações e indicações são as mesmas da drenagem linfática para o corpo, e elas não se diferem de um método para outro. Tem esse problema, não posso usar Leduc, vou usar Voder. Não existe isso. As duas técnicas têm indicação e contraindicação igual, certo? E é isso, meus amores, por hoje, a nossa aula em relação à diferenciação do método Voder para o método Leduc. Eu vou pedir que vocês dividam os grupos, mandem para a Brenda vai mandar para mim, e eu vou mandar para ela de novo com o artigo de cada um, tá? Eu vou tentar mandar o artigo em PDF, e aí vocês já fazem a leitura em equipe. Importante que mandem para mim, caso a professora não queira apresentar slide, eu vou apresentar sem slide. Tá, é uma opção sua, é uma opção da equipe, desde que todos consigam entender o que está sendo dito e como é que está, né, o que o artigo se propõe, tá bom? Mas vou deixar livre para vocês fazerem slides e me mandarem até a terça-feira à noite, porque eu vou salvar aqui numa pasta e vou projetar para vocês, tá? Fica melhor. Dúvidas sobre a aula, minhas queridas? Não, Pro, tá tranquilo. Eu gostei muito da aula. Que ótimo. Vai haver, deixa eu só pausar aqui, pra gente bater um papinho breve. Professora,